Salve para você que não é gado! Hoje vamos falar sobre a origem da filosofia política e sobre a política na antiguidade. Mas antes de começar, eu peço como sempre que você já deixe seu like para ajudar o nosso canal. Antes de tudo, é preciso falar sobre a Grécia Antiga, que foi o lar da filosofia e de autores como Platão e Aristóteles. Segundo a filósofa Hannah Arendt, os gregos não foram só os primeiros a debaterem sobre política, mas também os primeiros a fazerem política. Tá, mas o que é a política? Segundo a definição de Aristóteles, a política envolveria todas as relações sociais que ocorreriam numa polis, ou seja, numa cidade, de modo que ele tinha uma definição abrangente da política. Então, nesse sentido mais abrangente, todas as relações sociais seriam políticas. Porém, a definição arendtiana da política, que é mais estrita, está mais próxima daquilo que a gente entende como política, usualmente, que é essa ideia da política como o jogo de poder entre representantes do povo. Então, nessa definição mais estrita e mais usual, a política só teria surgido no século XII a.C., em Atenas, quando, depois de uma revolta naquela cidade, os representantes do povo passam a dividir o poder com o rei. Mas se a política só surge em Atenas a partir do século XII a.C., o que havia antes dela? O que havia antes dos gregos eram governadores, estadistas, imperadores que governavam unilateralmente a partir da força dos seus exércitos e também a partir do controle que eles tinham sobre seus soldados. Então não existia política nem no Egito dos faraós, nem na Pérsia, nem na Mesopotâmia, nem em lugar nenhum do mundo antes do século XII a.C., quando Atenas se torna uma oligarquia e o rei perde parte de seu poder. Muito tempo depois, a partir do século VI a.C., a maioria das cidades gregas também se revoltam contra seus reis e passam a se organizar politicamente com representantes do povo participando das decisões políticas. No final desse século, Atenas se torna a primeira democracia do mundo e concede direitos políticos a todos os homens livres, independentemente da classe social. Nesse período, é bom lembrar que alguns reis, como o rei de Tebas e o rei de Esparta, apoiaram a expansão do Império Persa em suas próprias cidades. Isso porque eles preferiam dividir o poder com esses imperadores do que com as assembleias de seus reinos. Mesmo assim, a maior parte das cidades gregas acabaram sucumbindo a essas revoltas. Isso porque, ao contrário dos grandes impérios, elas eram governadas por reis com poder muito reduzido. E por isso foram depostos ou acabaram tendo que ceder às pressões populares. E bem depois dessa onda de revoltas, quando a política já era consolidada nas cidades gregas, vão surgir Platão e Aristóteles, que vão escrever duas obras fundamentais para a filosofia política, que são a República de Platão e a Política de Aristóteles. Na República, Platão vai criticar os modelos políticos que existiam na sua época, que seriam a monarquia aristocrática, a oligarquia e a democracia. Segundo Platão, todos esses modelos políticos seriam injustos de alguma forma, porque todos colocavam a classe social acima das virtudes. Inclusive, a sacrossanta democracia que os liberais tanto elogiam também é criticada nessa obra, já que ela igualava os direitos dos virtuosos aos direitos daqueles que não tinham virtude, o que desestimularia a população a ser mais virtuosa. Daí Platão vai criar um novo modelo de gestão que vai ser a monarquia dos filósofos, que pretendia elevar a elite intelectual da polis à categoria de elite política. Então, para Platão, o governo não deveria ser hereditário e também não deveria ser eleito pela maioria, mas deveria ser ocupado pelos intelectuais que tivessem virtude. Daí Sócrates fala na obra em os reis se tornarem filósofos e os filósofos se tornarem reis. De modo que a monarquia dos filósofos seria o projeto de governo considerado mais perfeito por Platão. Para mais informações sobre a República de Platão, eu vou deixar o link de outro vídeo na descrição e também aqui no card. E ele também vai aparecer na tela no final desse vídeo. Pouco depois de Platão, seu discípulo Aristóteles escreve outro livro chamado A Política. Nessa obra, Aristóteles começa analisando e comparando os vários sistemas políticos, tanto os existentes na época quanto aqueles idealizados por outros autores, pesando as vantagens e as desvantagens de cada um. E, inclusive, ele critica a ideia da monarquia dos filósofos de Platão, alegando que ela seria inviável. Lembrando que Aristóteles é um autor muito mais preocupado com questões práticas e científicas do que Platão. E, ao contrário de Platão, Aristóteles, em sua política, não enaltece nenhuma forma de governo em particular. Mas ele acredita que o problema estaria muito mais na forma como os governos são geridos do que no sistema de governo em si. De modo que haveriam formas mais virtuosas e formas mais corrompidas, tanto de monarquias, quanto de oligarquias, quanto de democracias. E nos séculos seguintes, essas duas obras-primas da filosofia política vão inspirar uma série de outras correntes filosóficas, como o neoplatonismo, como o agostinismo político e, mais recentemente, o comeinismo.
E essas correntes, por sua vez, vão inspirar novos governos. Como, por exemplo, o atual regime comeinista do Irã, que é muito inspirado nas ideias de Platão. Se você gosta de filosofia política, é só clicar na playlist que vai aparecer aqui na tela para ter acesso a vários outros vídeos didáticos sobre o assunto. E se você gostou desse vídeo, então deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe nas suas redes, ative o sininho e fique ligado no isentão. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness.